Convidamos então o nosso querido irmão colaborador, doutor Adair, para conduzir então a doutrinária da noite de hoje. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Acho que está com vontade de trabalhar. Precisa de ajuda? Acho que vai dar. Boa noite, irmãos. Eu peço a permissão do Divino Mestre Jesus, a proteção dos mentores espirituais desta casa e a inspiração do Dr. Bezerra de Menezes, nosso querido patrono, para falar com vocês hoje sobre um tema que nos é muito caro e que tem muito a ver com o trabalho que a gente faz em medicina. Dá para apagar essa luz aqui? Então tá. A relação que existe entre a lei do amor e a saúde e a doença. Bom, quando nós iniciamos a nossa jornada evolutiva nesse planeta, claro, já viemos para cá como pertencentes ao reino nominal, nós vivíamos praticamente apenas pelo instinto. Então nós éramos selvagens e tudo o que nós fazíamos era pela nossa sobrevivência. A luta pela vida, como dizia o Darwin, né? Brigar, forcejar pelo instinto para a nossa sobrevivência. E à medida que nós fomos evoluindo, nós fomos adquirindo mais qualidades, mais virtudes e fomos nos elevando do seu ponto de vista moral, ético, tecnológico e espiritual. É como se nós evoluíssemos chácara por chácara. Isso aqui é uma imagem baseada num modelo oriental em que nós temos 7 centros de força, de energia ao longo do nosso corpo, os chamados chakras ou vórtices de energia. O chakra da base, o umbilical, o do plexo solar, o cardíaco, o da laringe, o frontal e o da coroa. Pois bem, o instinto, esse que eu falei, que era a base de todo o nosso início da jornada, seria o desenvolvimento das características do primeiro chakra, o chakra da base, o mais ligado às coisas da Terra. Depois nós passamos ao longo da nossa evolução pelo desenvolvimento das características emocionais do segundo chakra, o chakra umbilical, relacionado com a sexualidade e a sensualidade. Aí havia também a preocupação não com a sobrevivência do indivíduo, com a sobrevivência da espécie. Então é a finalidade desse segundo chakra. Depois a humanidade passou pelo desenvolvimento das características do terceiro chakra, o chakra do plexo solar, que é o desenvolvimento da nossa personalidade. E aí nós fomos evoluindo. E eu digo para vocês, a maior parte da humanidade hoje encarnada nesse planeta e também a maioria daqueles que estão neste orbe no mundo espiritual, estamos passando pelo desenvolvimento das características emocionais do quarto chakra, o chakra cardíaco, o grande sentimento é o amor. Então não foi à toa que Cristo pregou naquele tempo, há mais de 2000 anos, e nós estamos ainda passando por esta fase, né, que não começou há 2000 anos, começou um pouco antes, né, a fase de cumprimento da lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esta lei seria suficiente para substituir todos os códigos de leis que vocês conhecem no mundo. Não precisaríamos ter uma Constituição desse tamanho, com milhares de itens para ser desobedecidos. Bastaríamos que tivesse uma única lei, esta, de não fazer ao próximo aquilo que eu não gostaria que me fizessem, de amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Vocês reparem que esta lei tem um sentido duplo, tem uma informação dupla. Primeiro, amar ao próximo, mas fala em amar a si mesmo. E digo, ninguém pode amar corretamente, completamente o próximo, se também não se amar. E esse amar-se significa respeitar o seu corpo, respeitar as suas coisas. Então, muitas vezes a gente peca e erra no cumprimento desta lei,
não apenas em relação ao próximo, mas em relação a nós mesmos. E por conta dos erros, olha, que nós cometemos contra nós mesmos no cumprimento desta lei, ocorre a maior parte dos nossos sofrimentos, das nossas doenças. Então, quando a gente fuma, bebe, né, tem promiscuidade, usa drogas, né, arrisca por qualquer coisa, nós estamos faltando com o amor próprio. E por conta desses erros que a gente comete contra nós mesmos, um dia nós vamos colher as consequências disso. Então, quando chega lá no fim da vida, já como adulto, o fígado estourado, cirrótico, já com câncer de fígado, mas que barbaridade, porque eu, uma pessoa tão boa, mas esqueceu de que lá atrás ele bebia, de tudo, hoje ele fez uma cirrose por causa do álcool e agora tem um câncer de fígado, né? Como consequência dessa cadeia de fenômenos que ele mesmo articulou. Então, muitas das nossas doenças são consequências desta falha que nós temos no cumprimento da lei com nós mesmos. Mas muitas, e digo a maioria, dos grandes sofrimentos nossos é por conta do desamor ao próximo. E eu pergunto para vocês, afinal, quem é o meu próximo? Existe dois tipos de próximos. Aquele próximo que está bem próximo de nós, que é bem conhecido, é a esposa, é o marido, é o filho, é a nora, é a sogra, é o cunhado, tá? Essa turma aqui que está tudo ao nosso redor, esse é o próximo. Existe aquele próximo que está lá longe, que eu nem conheço, mas que é o meu próximo também, dentro da proposta de Cristo. Tá? Então nós temos aquele próximo que está bem embolado conosco, que nós conhecemos, que nós convivemos no dia a dia. E existe aquele próximo que está lá longe e que também precisa da nossa atenção e que nós nem conhecemos. E digo para vocês, muitas vezes é muito mais fácil nós termos um amor incondicional, tranquilo, com esse próximo que está lá longe, que eu nem conheço, e que nunca teve nenhuma relação, nem agora, nem lá atrás comigo, do que aquele que está aqui ao meu lado. Então vocês vão concordar comigo que não raramente pessoas que convivem no mesmo ambiente de trabalho ou de família, como irmãos, como filhos, né, como esposa, como sogra, como genro, tal, em vez de se amar como deveriam, se odeiam. Então a gente encontra situações em que o irmão mata o outro, em que pais matam os filhos, em que filhos matam pais, quer dizer, uma confusão medonha. Né? Mas por que, meu Deus? Pessoas que deveriam estar juntas exatamente foram colocadas junto pela necessidade de restabelecer o amor e agora acabam se traindo e se odiando e se destruindo. Pois bem, às vezes, arqui-inimigos de vidas passadas, pela bondade de Deus, são colocados juntos no mesmo ambiente, como irmãos, como parentes muito próximos, como uma oportunidade divina de restabelecer os laços de afeto, de carinho que foram quebrados em vidas passadas. É como se desse assim, eu vou te dar mais uma chance de aparar essas arestas e restabelecer a paz e o equilíbrio para que vocês encontrem a harmonia, né, e a paz na sua alma. E às vezes, por alguma razão, alguma coisa lá no fundo do nosso inconsciente brota lá de dentro e aquela pessoa que eu deveria amar, eu odeio. E aí eu rodo mais uma vez na grande prova, né, e acabo cometendo erros, e por conta desses erros eu terei outra oportunidade, com mais dificuldades ainda, até que um dia eu consiga, né, corrigir esta falha e restabelecer os laços de amor, né, que nós quebramos no passado e que às vezes a gente acaba quebrando de novo agora. Eu me lembro sempre nessa hora das palavras deste poeta, já desencarnado. Então ele escreveu algumas poesias psicografadas por um médium, e que eu acho muito interessante, que está ligado com esse tema, o Cornélio Pires. Repare isso aqui, ó. Quem já venceu noutras eras
atritos e ódios mordentes já pode nascer nesta terra com muito menos parentes. Ele diz assim, os parentes muitas vezes são os inimigos lá de trás. Mas se eu conseguir levar a vida tranquilo, aparei todas as arestas, na próxima, possivelmente não precisarei ter tantos parentes. Tem um outro poema dele que eu acho muito mais bonito ainda. Ó, quase sempre nesta vida, sogro, sogra, genro, nora, é o amor de Deus unindo os inimigos de outrora. Aquilo que eu falei, né? A bondade de Deus dá a oportunidade de restabelecer a paz, colocando pessoas, né, que até nasceram longe um do outro, mas agora estão juntos. É a minha sogra amada, né, é o meu cunhado querido, que agora está junto comigo, e eu tenho que aprender, né, a respeitá-lo e a amá-lo, como é a proposta. Um dia, Jesus estava sentado sozinho, orando lá em Cafarnaum, e se chegou para ele uma mulher, a Joana, esposa de Cusa. A Joana já era seguidora de Cristo, acompanhava Cristo nas suas pregações. A Joana era apaixonada por Cristo. Então ela aproveitou aquele momento em que o Cristo estava sozinho, se chegou para ele e declarou o seu amor por ele. Joana amava Cristo como uma mulher ama um homem e propôs para Cristo largar a sua família, que a incomodava muito, o marido que batia nela, os filhos que a desobedeciam, maltratavam ela, largar toda essa vida horrorosa que ela tinha e seguir a Cristo como companheira dele nas suas pregações, nas suas viagens, por tudo, né? Cristo, na sua infinita sabedoria, né, entendeu o sofrimento da Joana e disse para ela, não, Joana, quando eu disse larga tudo e me segue, eu dizia largar todas as coisas erradas, todas as coisas, né, irregulares que a gente faz e segue o meu modelo, o meu exemplo de atitude com as outras pessoas. Não era essa a proposta. Joana, né, tu vai ter que aprender, né, a conviver com essa família, ajudar esse marido a ser uma pessoa equilibrada, ajudar esses filhos a se tornarem homens, né, adultos perfeitos, né, trabalhadores honestos. Esta, Joana, é a tua missão. Tá? Aí a Joana entendeu, né, as palavras de Cristo e saiu. E antes que ela saísse, Jesus ainda disse para ela, um dia, Joana, você terá a oportunidade de te sacrificar por mim. Pois bem, quase 60 anos depois da morte de Cristo, Joana foi assassinada na brutal perseguição que se estabeleceu contra os cristãos naquela época, depois da morte de Cristo, porque ela não quis negar o seu amor e o seu respeito pela pregação de Cristo. Esta Joana, a esposa de Cusa, é a mesma Joana de Ângeles, que vocês conhecem das obras do Divaldo. Essa história foi cantada pelo Divaldo com a licença da própria Joana. Então a Joana de Cusa, que foi uma freira, na verdade foi também, numa vida passada, a Joana, esposa de Cusa, que conviveu com Jesus. Vocês vão ver que muitas dessas pessoas que a gente encontra ao longo do estudo doutrinário, Emmanuel, Itália e outros, conviveram com Cristo. Né? Então era soldado romano, outro um senador romano, entende? Então eles viveram com Cristo e hoje então são pilares, instrutores, missionários da luz, né, para orientar essa turma que nós estamos ainda aqui embaixo. Essa definição de família é muito interessante. Família é um grupo de pessoas cheia de defeitos que Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, isso é importante, o respeito, a gratidão, a paciência, os direitos e deveres e os limites.
tá? Enfim, que aprendam a se amar. Porque tudo isso que nós colocamos aqui, a tolerância, a benevolência, a caridade, são características do amor verdadeiro, tá? E fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça, sem exigir deles a perfeição que nós ainda não temos, tá? Porque nós não nascemos onde merecemos, mas nascemos onde necessitamos evoluir. Então, diz que isso aqui é do Papa Francisco, eu acho que não é, né? Mas aqui eu discordo um pouquinho. Nós nascemos onde merecemos, tá? Então ninguém nasce na família errada, porque nessa vida fica claro, nada, absolutamente nada ocorre por acaso. Então a gente nasce num determinado ambiente, num determinado país, estado, cidade, família, não por acaso, porque precisamos estar ali naquele momento em função da nossa evolução e do que nós podemos contribuir para a comunidade evoluir como um todo. Então nós nascemos e os encontros e os desencontros também não ocorrem por acaso. Às vezes os caras reclamam assim, para nós como médico, mas que barbaridade, doutor, eu fui nascer naquela família de maluco, o pai é maluco, a mãe é maluca, meus irmãos são malucos, fui nascer no meio dessa turma, que barbaridade. Sim, precisava nascer no meio daquela família de malucos por alguma razão, né? Ele tinha que estar ali, tá? Então fica claro que nem as doenças que a gente encontra no nosso trabalho do dia a dia ocorrem por acaso. A doença existe sempre com uma função pedagógica. A doença é um professor. Está ali para ensinar as pessoas alguma coisa. E geralmente é para nos ajudar a encontrar o caminho, a ajudar a nos ir de novo em direção à luz. E um dia lá atrás nós nos afastamos. Esse amor que eu falo, amar ao próximo, eu acho que poderia e deveria ser expandido também para todas as criaturas, entende? Os animais, não apenas os mais domésticos, os animais selvagens, todos, como filhos de Deus, como criaturas divinas, deveriam ser por nós amados e certamente respeitados. E eu lembro aqui as palavras do Gandhi, né? Altamente espiritualizado, Gandhi dizia assim, ó: a grandeza de uma nação pode ser avaliada pela forma como seus animais são tratados. Não como as pessoas, como os amigos, como os companheiros são tratados. Não, como os animais são tratados. Porque se a gente trata bem os animais, certamente tratará bem também os companheiros humanos, tá? Lembrando a vocês que amar não é aprisionar, mas libertar. E que não é carregar nos braços, mas auxiliar na caminhada. Isto é o que os pais deveriam ter sempre em mente. Amar os filhos não é dar tudo o que querem, não é levar no colo e levar na garupa todo o tempo, não. Ensiná-los a fazer as coisas certas, para que se tornem independentes e preparados para a missão que foi confiada para eles por Deus. Tá? Lembrar ainda que a reencarnação é uma consequência da lei do amor. Isso é muito interessante do seu ponto de vista médico. Frequentemente, a gente enfrenta na nossa reencarnação consequências do nosso descumprimento da lei do amor. Ou, o que é melhor, temos na nossa reencarnação uma consequência do nosso cumprimento lá atrás da lei do amor. Então, um mereceu uma vida de saúde, de equilíbrio, de paz, de harmonia, e o outro uma vida de sofrimento, de dor, de doença, tal e coisa assim. Por quê? Porque lá atrás fizeram coisas por merecer. Então, quando a gente fala assim, merecimento, não é só merecer as coisas boas, é também merecer as coisas ruins, porque isso nos ajuda a corrigir os nossos defeitos. E só para fazer um parênteses, quando a gente fala em reencarnação, mesmo
nos ambientes como este aqui, espírita, as pessoas sempre pensam assim, a reencarnação, né, num ser humano. Eu vou dar um exemplo linear assim. Hipócrates, pai da nossa medicina, viveu lá pelos anos 400 a.C., tá? Teve outras várias encarnações e uma delas foi Theophrastus Bombastus von Hohenheim, conhecida como Paracelso, da Idade Média. Médico também, né? E era o mesmo Hipócrates. Paracelso morre, faz mais algumas encarnações e finalmente reencarna antes de 1800 num cidadão chamado Samuel Hahnemann, um alemão que é o criador da homeopatia. Os três, Hipócrates, Paracelso e Hahnemann, são a mesma criatura em diferentes momentos da nossa história. Um veio para completar o trabalho do outro. Na verdade, o mesmo veio para completar o seu trabalho ao longo de várias encarnações. Tá? Então, isso que eu queria dizer para vocês é que a reencarnação não é só um privilégio nosso de ser humano. Como diz o meu colega, né, o Décio Iandoli, que é colega médico, a reencarnação é uma lei biológica. A reencarnação não é um dogma de algumas religiões, de muitas religiões. A reencarnação é uma lei biológica. Todos os seres vivos reencarnam, não só nós. O cachorro, o gato, a vaca, o rato, o sapo, todos, tá? E dou um exemplo mais inferior ainda para vocês. Quando vocês matam uma bactéria com antibiótico, vocês estão matando o corpo da bactéria. A alma da bactéria, se me permite dizer, o princípio inteligente divino, que é a vida daquela bactéria, não morre, nunca. Passa para o mundo espiritual e volta a reencarnar como bactéria de novo, um pouco mais sábia, mais esperta, mais evoluída, mais resistente aos antibióticos. Ela continua seu processo evolutivo. Então todos os seres vivos têm esse processo, que é, na verdade, uma lei biológica, que a gente não estuda em biologia. Um dia, quando todos esses princípios, né, estiverem na cabeça de todas as pessoas, e principalmente os cientistas, nós vamos estudar nas aulas de biologia, né, a reencarnação como uma lei biológica. Não é só as leis de Mendel ou as leis do Darwin, Lamarck, não. A reencarnação é também uma lei biológica, que um dia será estudado dentro da ciência, né, como uma lei importante. Eu gosto muito dessa história aqui do Tucarã. O Tucarã era um sábio indiano, né, que era muito amado, muito estimado na vila onde ele morava. E um dia um discípulo se chegou para o Tucarã e perguntou para ele: Tucarã, qual é o teu segredo? Que tu é uma pessoa assim tão de bem com a vida, tão tranquilo, né? Tão estimado, tão amado por toda a população desta vila. Qual é o teu segredo, né, que te faz ser assim? O cara olhou para ele e disse assim: meu filho, o meu segredo eu não tenho como te explicar, mas o teu segredo eu sei. Tu vai morrer daqui a 7 dias. E se fechou numa meditação profunda. O cara saiu dali, barbaridade. O Tucarã disse que vou morrer daqui a 7 dias. E agora, meu Deus, o que eu faço nesses últimos 7 dias da minha vida? Aí ele tomou a melhor decisão da sua vida. Então ele só tinha mais 7 dias. Ele resolveu botar toda a sua vida em dia. Pagar as contas que ele ia empurrando com a barriga, não porque não tinha dinheiro, porque era malandro mesmo. Pagou todas as contas que ele devia, né? Voltou a conversar com a mulher que ele incomodava, chateava, se acertou com ela. Voltou a falar com os filhos, fazia horas que não conversava, não dialogava com os filhos.
né? E procurou todas as pessoas que um dia ele ofendeu para pedir desculpas por um dia ele ter chateado ele. Perdoou todos aqueles que eventualmente tinham lhe ofendido. E assim, ao longo daqueles últimos 7 dias de vida, ele foi colocando todas as suas coisas em dia, acertando todas as pontas, todas as arestas, né? Quando chegou no último dia, né, ele amanheceu mal, uma sensação de que ia morrer mesmo. Aí ele pediu para o filho dele: filho, vai lá e chama o Tucarã que eu quero falar com ele. Aí o guri foi lá no Tucarã, chamou o Tucarã veio, e ele estava ali um bagaço. Tucarã, eu te chamei porque eu queria que tu me abençoasse antes que eu morresse e passasse para o mundo espiritual. Bem como tu falou, tu acha que vou morrer mesmo. Mas sabe, Tucarã, é uma pena que eu tenha que morrer hoje, porque eu nunca me senti tão em paz, tão tranquilo comigo mesmo, com a minha mulher, com meus filhos. Acredita, Tucarã, que até aqueles que eram meus inimigos estão tristes porque eu vou morrer hoje? Aí o Tucarã olhou para ele e disse: não, meu filho, tu não vai morrer hoje. Porque, na verdade, ninguém sabe o dia que nós vamos desencarnar, né? Tu não vai morrer hoje. E este é o meu segredo. Levar a vida tudo alinhado, tudo certo, sem mágoas, sem rancores, sem nenhuma desavença. De maneira que se eu tiver que desencarnar amanhã, eu estarei em paz comigo mesmo e com todas as criaturas. Este é o segredo do Tucarã. Isso que ele falou para o discípulo serve para todos nós, né? Não levar a vida cheia de pontas para deixar, para aparar amanhã, o ano que vem. Não, resolva agora. Não durmam sem estabelecer a harmonia, o equilíbrio em casa, com a mulher, com os filhos, com as pessoas. Tá? Não fique assim, não fique de pendurado nas coisas, porque lá um dia, quem sabe, amanhã a gente morre, ficou tudo de pendurado lá para trás, entende? E é como dizia Cristo: acertar as contas com o seu inimigo enquanto estás com ele no caminho. O caminho a que Cristo se referia é aqui nessa jornada. Porque se eu continuar com essa desavença, esse ódio com o meu inimigo, e ele morrer, eu não tive a oportunidade de me acertar com ele, e agora a coisa ficou muito mais complicada. Este arqui-inimigo agora está do outro lado, me apertando a consciência, me incomodando como um obsessor. Tá? Então, pense nisso na orientação e no conselho que o Tucarã deu. Bom, isso aqui que eu queria conversar com vocês como segunda parte da nossa história. Ficou claro, então, que nós temos um grande compromisso conosco mesmo e com as outras criaturas de manter sempre esse amor, essa caridade, essa compaixão com o próximo. E isso tem muito a ver com as enfermidades. Repare aqui, ó. Voltando a este quadro, cada um desses centros de energia aqui, né, está relacionado com determinados órgãos. Tá? Então aqui embaixo estão os órgãos finais do aparelho digestivo, aqui está o intestino, ali está o estômago e tal. Pois bem, quando nós tivermos alguma falha emocional relacionada com algum desses chakras, os órgãos ligados a esse chakra serão energeticamente debilitados. Aqui no chakra do coração, que é o chakra do amor, que é o assunto, o tema da nossa conversa, os órgãos ligados a ele são esses aí, ó. Coração, pulmão, os grandes vasos, a mama e o timo. Talvez os órgãos mais importantes do nosso corpo. E como a maior parte de nós, né, somos devedores por descumprimento da lei do amor, eu digo, a maior parte dos nossos irmãos encarnados tem uma deficiência energética
nos órgãos do quarto chakra. Não é à toa que a maior causa de mortes por doença atualmente na humanidade é por órgãos ligados ao quarto chakra. Problemas de coração, angina, infarto e tal, miocardite, problemas de pulmão, acidente vascular cerebral, derrame, trombose, embolias, etc., câncer de mama, doenças autoimunes. Tá? Então, a maior parte das doenças que a gente sofre é por alguma falha em órgãos ligados ao quarto chakra. Tá? E aqui uma observação muito interessante. As mamas no homem, no ser humano, está ligada anatomicamente, funcionalmente, às energias do quarto chakra. E não poderia ser em outro lugar. Não sei se vocês já observaram, as glândulas mamárias são os únicos órgãos que nós temos que existe em função do outro. Entende? As mamas são glândulas que existem nas fêmeas dos mamíferos que produzem o leite para amamentar os filhotes. Para a mulher mesmo é apenas uma função estética, mas para os filhotes é uma função de vida. Então é através das mamas que a mãe oferece o alimento, a imunidade, o afeto, a proteção. Então existe mais em função do outro. Não podia estar num outro chakra que não o chakra do amor. O timo, uma glândulazinha que nós temos aqui atrás desse osso, pequenininha, que a gente nunca valorizou muito, hoje nós entendemos, ela tem uma função importantíssima. Ela é um órgão imunológico, ela está relacionada com o nosso sistema defensivo e tem uma função dele que eu acho fundamental. O timo identifica que coisas invadem o nosso organismo, coisas estranhas, e luta para destruir essas coisas estranhas. Células tumorais, corpos estranhos, bactérias, vírus, ele está ligado exatamente a isso. Então ele tem a capacidade, olha, de identificar, esta célula é minha, aquela ali não é, então ele destrói aquela. Mas quando ele está defeituoso, e aqui está o problema, ele não consegue identificar direito o que é meu, o que não é meu, o que é alienígena. E aí ele acaba destruindo, pela loucura dele, as nossas próprias células. E aí ele vai provocar o quê? Artrite reumatoide, trombongite obliterante, retocolite ulcerativa, tiroidite de Hashimoto, psoríase, os cambal de doenças que nós chamamos hoje de doenças autoimunes. Doenças que nós temos por uma falha no sistema imunológico que não consegue identificar direito o que é meu e o que não é meu. Tá? Isto, do ponto de vista espiritual, provavelmente está ligado a uma falha energética no quarto chakra. E veio essas doenças aqui como uma forma de nos chamar a atenção para esse aspecto, melhorar a nossa relação amorosa com as outras criaturas. Por isso a gente às vezes sofre uma doença dessas. Muito interessante. Eu disse para vocês, doença como professor. E como dizia o Bach, Eduard Bach, do sistema floral, a doença não é um inimigo a ser ferozmente combatido. A doença é uma forma que a nossa alma encontrou de chamar a nossa atenção para alguma coisa que está errada na nossa maneira de ser, de ver o mundo, de nos relacionar com as outras criaturas e nos trazer de volta para o caminho da luz, que um dia lá atrás nós nos afastamos. Eu vou dar um exemplo. O câncer é uma das mais interessantes doenças kármicas. Geralmente, as razões pelas quais a gente tem um câncer estão em erros que nós cometemos lá atrás em vidas passadas. E é como dizia o Ramatiz, o câncer é o karma do prejuízo ao próximo. Um dia, lá atrás,
As pessoas que hoje têm câncer prejudicaram gravemente alguém. E por conta disso, eles nascem marcados no seu código genético com a alta probabilidade de ter uma doença grave como essas, como uma forma de drenar para o corpo as imperfeições que ele traz na alma, pelos erros cometidos. Eu digo assim, a alta probabilidade, não a certeza absoluta. Então eu posso ter em mim o gene para um determinado tipo de câncer, por conta de erros que eu cometi lá atrás, mas não preciso desenvolver o câncer em função, veja bem, das minhas atuais atitudes frente ao mundo e às outras criaturas, tá? Então, bem como dizia Pedro, o apóstolo, o amor cobre uma multidão de pecados. Os pecados são os erros que nós cometemos. E o amor desenvolvido hoje pelas criaturas, por mim mesmo, né, cobre aqueles erros cometidos, e eu não preciso pagar com a doença, ou resgatar com a doença, o erro cometido. Ou se aprende pelo amor, ou se aprende pela dor. Tá? Essa é a mensagem. É assim que as coisas acontecem. Esse é o nosso mentor, né? Ele é o patrono das associações médicos espíritas do Brasil e do mundo. Bezerra de Menezes, o grande benfeitor, né? O grande divulgador e hoje orientador, né, espiritual do Brasil, tá? E do mundo. Um dia o Bezerra, uma noite, ele vinha descendo as escadas do centro espírita, onde ele trabalhava lá no Rio de Janeiro, e lá embaixo, no pé da escada, estava um rapaz mal vestido, barba vou fazer, meio escabelado, calmo, sujinho assim, né, esperando o Bezerra descer. Quando o Bezerra chegou lá embaixo, o rapaz chegou nele. Doutor Bezerra, eu preciso da sua ajuda. Bezerra era médico, extremamente caridoso, você sabe a história dele, né? E o rapaz chegou para ele para pedir ajuda. Sabe, doutor Bezerra, eu estou desempregado, não tenho dinheiro para comprar comida, para comprar remédio, e lá em casa minha mulher e meus filhos, meus 2 filhos estão doentes, né? O senhor podia me ajudar de alguma forma? Aí o Bezerra, né, não tinha como ir lá ver essa criatura, se abraçou no rapaz e perguntou para o rapaz: meu filho, você acredita em Maria? Bezerra era extremamente devoto de Maria, a mãe de Jesus. E o rapaz disse: sim, sim, eu acredito. Então faz o seguinte, tu vai para casa de bonde para ir mais rápido. E ele pegou um passezinho de bonde, a única coisa que ele tinha no bolso, não tinha um centavo, nada, deu para o rapaz: tu vai de bonde para casa para ir mais rápido, e chega em casa, pega um copo e coloca água no copo, e em nome de Maria oferece essa água para a tua esposa e para os teus filhos, e deixa que Maria os ajude. O rapaz foi para casa, né, e fez o que o Bezerra disse. Bom, no outro dia, na outra semana, né, Bezerra ia descendo de novo as escadas do centro espírita para ir para casa, e o rapaz estava lá embaixo no pé da escada, já mais arrumadinho, barba feita. Disse: doutor Bezerra, eu vim devolver aquele abraço, pois aquela noite eu cheguei em casa, coloquei água no copo e ofereci água em nome de Maria para minha esposa e os filhos, e todos nós bebemos daquela água. E foi como se uma luz azul descesse por toda aquela turma, toda aquela família. Aquela noite, todos nós dormimos tranquilo, como se não tivesse ninguém doente ou com fome. E aí no outro dia eu levantei, na primeira casa que eu bati, eu consegui emprego. Hoje eu tenho emprego, eu tenho trabalho, eu tenho dinheiro para comprar a comida. Vim aqui, doutor, para lhe agradecer e devolver aquele abraço.
Isto é o símbolo da caridade, do amor ao próximo, da fé a ser seguida. Esse é o padrão que nós deveríamos seguir em todas as nossas atitudes, né? O ensinamento proposto por Cristo e exemplificado em nosso meio, no próprio meio médico, né, por Bezerra de Menezes. Tá? Então, encerrando essa nossa conversa de hoje, eu suplico que o Divino Mestre Jesus permita que nossos mentores amados nos conduzam sempre pelo caminho da honestidade e do amor, porque do amor nasce a caridade, a justiça e a paz.